Esse vídeo de hoje é uma sugestão da Miriam. Ela entrou em contato comigo, disse que tinha um familiar, um parente, um amigo, não lembro quem foi. Vou dizer só Miriam, não vou dar o restante do sobrenome, né, do nome, né? E ela disse que tinha essa pessoa que ela citou, estava com problemas de vício de cerveja, era viciado em cerveja. E ela não sabia como ajudá-lo. Ela disse assim, parece que ele está cego para a realidade. E aí ele disse, quanto mais você tentar ajudar, mais cega essa pessoa vai ficar. E ela disse, mas como assim? Então eu vou explicar nesse vídeo. Na verdade, deixa eu dar a explicação, não é que depois ele esqueça. E deixa eu tentar fugir desse barulho aí. É só o que faltava, né? Nós temos a mania de defender a nossa posição. A gente defende a nossa posição. Por exemplo, quando eu tenho um vício, um problema, alguém chega para me dar orientação, o que eu faço? Eu me defendo. Não, mas porque eu não sei o que, papapá. Se o sujeito é pobre, você tenta orientar. Não, mas porque eu sempre fiz assim, você sempre se defende. Eu comecei a ler livros de autodesenvolvimento, porque um dia eu me queixei com um amigo, já falei isso em outros vídeos, e ele me disse, por que você não lê livros sobre o poder subconsciente? E eu disse, como? O que é isso? Então ele me apresentou os livros, fui até a casa dele. Então eu comprei os livros porque eu queria uma solução. Eu não estava apenas querendo me queixar por me queixar. Eu queria uma solução para o meu problema. E por esse motivo eu me queixei para ele. E ele me deu a solução, nem sequer esperava. Então acontece o seguinte, é difícil ajudar a pessoa porque a pessoa sempre se defende. Então você tem que ajudar de forma indireta. Do contrário, você não vai conseguir ajudar. Mas o paradoxo de tudo isso é o momento em que eu recebi essa mensagem via WhatsApp da Miriam. Eu estava sentado, tomando uma caipirinha, pensando na vida. Não parece estranho isso, não? E aí o que acontece? Eu estava pensando na vida e pensando no roteiro desse vídeo. Eu queria exatamente criar esse vídeo. Por quê? Porque caipirinha é a única bebida alcoólica que eu realmente gosto. Eu gosto muito mesmo, só que me faz mal. Então eu não posso tomar muito. Então eu tomo assim 2 dias seguidos, de um intervalo, às vezes até de um mês. Em uma ocasião eu falei para minha filha, quando eu namorava com ela, e disse, nossa, estou com vontade de tomar caipirinha. Eu disse, por que não toma? Porque a gente sempre se vicia naquilo que a gente gosta. E eu tinha tomado caipirinha 2 dias antes. Eu espero, vou ter que ficar pelo menos 5 dias sem tomar. Se você começa a ceder sempre ao desejo, pouco tempo você está viciado. Então, eu tinha um cacuete. Esse é o detalhe. Por isso que eu quis gravar esse vídeo. Era a minha ideia gravar o vídeo. Eu queria passar para o outro lado, mas não tem como. Tem que continuar aqui. Que é a Avenida Rio Grande do Sul. Então, o que eu fiz? Eu tinha um cacuete que era uma coisa muito simples. Eu pegava dobras de roupa, tirava uma pontinha e ficava cutucando meus dedos. Isso é uma coisa que eu tenho desde criança, é uma coisa que viciava mesmo, me dava assim um prazer, mas todo vício é um prazer vazio, não te dá nada. Então, eu precisava me livrar disso, principalmente quando eu estava muito ansioso, quando estava realmente, eu passo muito tempo sentado, quieto, nossa, era terrível, chegava a machucar os dedos, às vezes os pontos dos dedos chegavam a inchar. E eu pensei, eu tenho que me livrar disso, eu já tinha tentado me livrar de uma vez, e num momento assim de muita raiva, olha o cachorrinho aqui. Oi? Oi? Tá com medo. Tô com medo, não sei se chegou a aparecer no vídeo. Então o que eu fiz? Um momento de muita raiva, deu aquela raiva de não, mas eu tenho que me livrar disso e me livrei. Realmente se foi. Aí um dia eu pensei, se eu retomar o vício, se eu cacuetear assim, só para cacuetear uma vez, o vício vai voltar? Infelizmente eu fiz esse teste. E ele retornou. Da mesma maneira como se nunca tivesse deixado dele. E aí eu pensei, não, eu preciso terminar com isso. Porque quanto mais eu tentava, menos forças eu tinha para... Agora estou na Avenida São Paulo. Quanto mais eu tentava me livrar, menos eu conseguia, mais eu me viciava, porque mais forte ele ficava. Então um dia eu pensei o seguinte, por que não cacuetear? Por que terminar com isso? Por quê? Fiquei pensando, meditando aquilo, por quê? Por que não ter o cacuete? Qual é o problema, né? Por que eu tenho que me livrar dele? Né? Por quê? Fiquei aquela pergunta assim, o porquê? Passei aquilo horas assim, o resto do dia, a noite toda. Lembrei quando eu levantei, sentei na frente do computador, quando eu ia cacuetear, que é uma coisa inconsciente, eu pensei, não, para quê? Para que cacuetear? Para quê, né? E não fiz. Passei o dia todo sem ter vontade de fazer cacuetear, né?
À noite eu cheguei no serviço, eu estava esquisito, tinha uma coisa estranha comigo, e eu não conseguia entender o que estava vendo, né? De repente eu pensei, esse cacuete, ele deve produzir alguma substância no meu cérebro, e o meu corpo estava viciado nisso. É a mesma coisa no cigarro, na bebida, no chimarrão, no café. Então é isso, realmente fiquei muito esquisito. E a partir dali, eu perdi totalmente a vontade de cacuetear. Sumiu o vício, né? Então, se você tem um vício, o primeiro é você. Depois nós vamos falar sobre outras pessoas que você queira ajudar. Deixa eu mostrar aqui um pouco a paisagem. Então, se você tem um vício qualquer, não tenta se livrar dele. Só se pergunta, por quê? Por que vou me livrar disso? Por que não vou beber? Por que não vou fumar? Por que não? Por quê? Então você não cria uma oposição. Eu li um livro do Maxwell Maltz, a Psicocibernética. Eu tenho ele e acho que a gente encontra ele de graça na internet, à venda. Eu só encontrei ele em inglês. Então ele diz o seguinte, ele é um cirurgião plástico, já faleceu, e dizia o seguinte, quando um cirurgião plástico faz uma cirurgia, não fica cicatriz. E por que quando um médico comum faz uma cirurgia, fica cicatriz? Ele explicou que o cirurgião plástico, ele tira um pedacinho da pele, da carne embaixo da pele, e daí a pele assenta sem tensão. E ele disse, se não há tensão, não há trauma, não há cicatriz, então a pele se ajeita. Quando o cirurgião comum faz a cirurgia, ele puxa a pele, costura ela, puxa e aí fica a cicatriz. Então o segredo é, se não há tensão, não há trauma. Quando você sofre um grande susto, você passa por uma coisa muito traumatizante e você aceita aquilo, então não vai, por exemplo, não vai sofrer trauma. Eu, por exemplo, eu passei uma situação simples, fiquei traumatizado. Passei em situações muito mais difíceis que não fiquei traumatizado. Eu aceitei numa boa. Então, esse é o segredo, não há tensão. Então aceite. Primeiro lugar, tira a tensão. Tira a obrigação de você ter que terminar com o vício. Não tem nenhuma obrigação, você tem todo o direito de ter o vício, você tem todo o direito de fazer o que você quiser, a vida é tua. E alguém fala, algumas pessoas falam assim, mas a longo prazo o cigarro faz mal. Você nem sabe se você vai viver a longo prazo. Então primeiro já tira a tensão. E aí começa a se perguntar, por que não fumar? E aí quando você tira essa tensão, uma boa chance de você terminar com o vício. Da mesma maneira como eu terminei com o meu cacuete, que foi uma coisa terrível, coisa realmente complicada. Agora, como ajudar alguém que tem um vício? Normalmente esse vício não é de graça. Ele é fruto de alguma coisa, alguma tristeza, alguma mágoa, alguma frustração. De repente a pessoa tem depressão, ela sofre de ansiedade, ela tem algum problema, ela tem alguma culpa. Então tenta conversar com ela nesse sentido e conversa com ela se você sente que ela não aceita, que ela não está aceitando a tua ajuda. Então você faz isso sem ela saber. Fique numa posição bem relaxada, visualize a pessoa, converse mentalmente com ela. Fale com ela como se ela estivesse na tua frente, como se estivesse realmente conversando com ela. Fale das coisas boas dela, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa inteligente, você tem talento, começa a falar todas as coisas boas. Tenta ver só o lado bom dela. E diz assim, você deveria estar livre desse vício, você deveria ter liberdade. Essa pessoa, com certeza, ela vai começar a te pedir ajuda. Você pode até visualizar ela te pedindo ajuda. Ela diz assim, mas o que você acha que eu deveria fazer? E aí então você dá uma sugestão para ela na conversa. E então você pode fazer isso. Então não adianta você querer forçar, não adianta brigar, xingar, que quanto mais você briga, pior vai ser. Porque aí você cria uma tensão. E se há tensão, há trauma. Se há trauma, há ferimento, né? A briga, a mágoa, a situação. Então a orientação é essa. Trabalhe mentalmente, sem a pessoa, apoie ela, não critique ela, não se coloque contra ela, coloque-se a favor, tenta compreender ela, tenta amar ela, tenta mostrar que você entende, mas que existe solução. Olha, de repente você pode até falar, se você quiser uma ajuda, pode contar comigo, né? E se for o caso, se ela se abrir um pouquinho, mostre esse vídeo para ela, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Eu estou aqui na minha cidade, Chapadão do Sul, fazendo vídeos na rua,
Até o fim do ano eu pretendo postar vídeos apenas nesse canal, que é o Vida e Filosofia. No fim do ano eu pretendo retomar um outro canal sobre a lei da atração, mas até lá eu vou falar sobre vida e filosofia. Enquanto eu mostro a beleza da minha cidade, eu tento gravar vídeos e ajudar, e a ideia é essa, não força. Você vai piorar a situação. De repente, né, por exemplo, quando a minha mãe estava com 85 anos, estava com Alzheimer, sabe que ela tinha o colesterol muito alto. E aí queriam que ela cortasse determinados produtos, e eu disse para mim, olha, não está tão alta. Ela está com 85 anos, com Alzheimer. Ela não vai viver mais do que 2 anos. Deixa ela viver do jeito que ela quiser. Deixa ela levar ela, diz assim, filho, eu sempre comi isso e agora no fim da minha vida eu vou ter que comer porcaria, que para ela essa vida saudável era porcaria, né? E exatamente foi o que eu falei para minha irmã, deixa ela. Ela viveu mais 3 anos, morreu de forma natural, feliz. Ela mesma dizia que ela podia morrer porque ela tinha vivido, realmente tinha aproveitado a vida, apesar de ter sido pobre. Ela se aposentou ainda com saúde, conseguiu viajar para todos os locais que ela queria ir. Então a ideia é essa. Espero que você tenha compreendido o vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você puder, me ajude. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe, traga mais gente para que eu possa ajudar mais pessoas. Gratidão. Até o próximo vídeo.